Vamos dar início aqui à nossa aula para o nono ano de conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos nono ano. Gente, alunos, como nós estamos aí em dificuldade de aulas presenciais, queria abordar um pouquinho, relembrar aquilo que nós iniciamos pelo mês de março, os conjuntos numéricos do nono ano. Os números eles foram criados e desenvolvidos pelo ser humano como recurso que permite contar, medir, registrar valores de uma grandeza. Com o passar do tempo, novas necessidades exigiram o aperfeiçoamento desse recurso. Assim surgiu os conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos e suas utilizações são muito utilizados para resolver questões e exige a nossa ampliação do conceito de número. Como já estamos no nível aí próximo de um ensino médio, nós devemos entender que os conjuntos numéricos ele nos ajuda a resolver problemas. Então, relembrando quem são esses conjuntos numéricos. O primeiro conjunto que surgiu ou que foi descoberto foi o conjunto do número natural. Os naturais, inicialmente, ele tinha como objetivo contar, métodos de contagens era a sua principal função. Depois, com o passar de muitos anos, lá pelo período do Renascimento, final da Idade Média, surgiu os números inteiros, que são os positivos e os negativos, dando a ideia de prejuízo e lucro. Negativo, contando com zero, e os positivos surgiu na ideia de contar perdas, contar dívidas. Lembrando que os nossos números naturais, eles são os conjuntos dos números positivos, dos conjuntos dos números inteiros. Justamente, também se conheceu os racionais, que são aqueles conjuntos cujo os números são escritos na forma de fração. Esses números que nós chamamos de racionais são os números inteiros, onde A é inteiro e B também é inteiro. Só que o B tem que ser diferente de zero, não existe divisão por zero. Esse é o conjunto dos números inteiros. Aí nós vimos também os conjuntos dos números irracionais. Esse conjunto aqui paralelo a todos os outros conjuntos, que nós não conseguimos determinar a sua total existência. Não conseguimos determinar uma regra para ele, um padrão definido. Nós sabemos que eles surgem principalmente de divisões entre números inteiros, cujo a sua forma decimal é não periódica. Não periódica. Que nós veremos mais à frente o que é um período, quando estivermos estudando a dízima periódica. Então, é como nós podemos dizer de um modo simplista, é aqueles números que depois da vírgula, da casa decimal,
não tem uma regularidade. Eles ficam aleatoriamente indefinidos. O valor 3,1415 é o nosso conhecido π. É o número irracional mais famoso. Mas já temos conhecimento que todo número natural, raiz quadrada de todo número natural, também vai ser irracional. Se o número não for quadrado perfeito. Por exemplo, não tem como tirar a raiz de 2, o seu valor é um número irracional. Não tem como tirar a raiz de 3, o valor também é irracional. Mas se a gente tirar a raiz de 4, a raiz do número 4, aí nós teremos um valor natural. Raiz de 4 nós sabemos que é 2. Então, já se sabe algumas definições matemáticas que todo número natural que não possa tirar sua raiz quadrada exata, ele é irracional. Ele está aqui nesse conjunto irracional. Mas existem tantos números irracionais que nem conhecemos ainda. E todos esses conjuntos unidos formam o conjunto dos números reais. Então, esse é o panorama geral para os conjuntos numéricos. Quando você chegar ao terceiro ano do ensino médio, você vai observar que esse conjunto ainda tem um maior, que nós chamamos de complexo. Mas, no devido momento, lá no terceiro ano do ensino médio, você vai ver com mais profundidade esse conjunto maior. Por enquanto, o maior conjunto numérico conhecido até o momento para vocês é o conjunto dos números reais. É a união de todos os conjuntos, o n contido em z, o z contido em q, o q contido em r. Então, todos esses conjuntos aqui, eles são subconjuntos de R. E quando você tem eles unidos ao irracional, você tem os números reais. Encerrando bem aqui essa primeira parte, só do panorama, vamos já para a segunda parte.